Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a sua lição 6, que fala sobre simetrias. Lembra que simetria, até então, vocês lembram que simetria é algo que se espelha, né? A gente já viu anteriormente eixo de simetria, é algo que seja igual de um lado e do outro, mas espelhado. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais a simetria e trabalhar um pouco com a simetria axial. Olhem lá no livro de vocês, que a gente fala dessa primeira simetria e é essa que eu vou chamar a atenção aqui nessa lição. E aí, vamos analisar a primeira situação para que eu explique para vocês como que funciona. Ó, Lucas trabalha na construção de ladrilhos hidráulicos e recebeu como pedido de um dos clientes a imagem de um ladrilho para inspiração de uma construção semelhante. Em uma malha quadriculada, ele desenhou parte dessa figura, né, do ladrilho em um polígono, como um polígono, né, triangular. Então, é um polígono em formato de um triângulo. Possuindo os seguintes vértices. Veja só, vértices, lembram que dentro de um plano cartesiano, vamos só lembrar aqui, que quando eu quero marcar, né, no plano cartesiano, vou colocar do ladinho para vocês verem, eu tenho aqui eixo Y e eixo X, eu tenho os valores de X, alguns valores eu vou colocar até o 5, alguns valores de Y, 2, 3, 4, 5. É um esboço bem rápido, só para vocês verem. E quando eu marco esses pontos, ó, o ponto A, por exemplo, A, que é 5 e 2, eu vou ter 5 de X e 2 de Y. Aqui está o ponto A. O ponto B, ele é o 2, 2, ó, 2 de X e 2 de Y. Então, aqui é o ponto B. O ponto C é o 5 e 5. Então, aqui 5, daqui de cima, o último pontinho, e 5 aqui. E aí formou, ó, esse triângulo, percebam bem. E aí ele diz, para continuar a figura, ele precisa aplicar as simetrias de reflexão em relação aos eixos. Quais serão os novos vértices dos triângulos simétricos? Mas veja bem, aqui embaixo, para determinar os novos vértices dessa figura refletida, em relação ao eixo X, nós multiplicamos a coordenada Y por menos 1. O que isso quer dizer? Veja, em relação a esse eixo aqui, se eu vou projetar em relação ao eixo X, ele vai ter que ser projetado para o lado esquerdo. Então, eu vou ter aqui no eixo, nesse eixo aqui, alguns valores, ó, menos 1, menos 2, depois passar um pouquinho menos, né, para a gente ter como fazer bem certinho, ó. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se eu vou projetar para a esquerda, é quando eu estou multiplicando x por menos 1. Se eu vou projetar para baixo, eu vou ter que multiplicar o y por menos 1. Então, o que eu quero explicar para vocês aqui? Se eu quero projetar essa figura aqui, espelhada no caso, né? Lembre-se que se a gente vai espelhar ela, ó, ela tem que ficar assim, certo? Se eu quero espelhar ela para o eixo y, então eu vou ter que multiplicar por menos 1. Aí aqui, todas as coordenadas dele do y que estão positivas, ó, aqui, elas vão ficar aqui negativas. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, certo? Por aí vai se a gente for continuar. Agora, se eu quero projetar em relação ao eixo x, veja bem, aí é o eixo x que eu multiplico por menos 1 e vem essas coordenadas aqui. E aí a figura, ela toma mais ou menos essa forma, ó. A gente não vai projetar na íntegra, mas é só para que vocês vejam o que seria o movimento, né? Como é que seria essa simetria quando eu falo de plano cartesiano, tá? Quando eu tenho o plano cartesiano envolvido na simetria, eu tenho que lembrar que há um referencial. Se eu quero projetar a figura em relação ao eixo Y, eu vou ter que trazer essa figura para cá e as coordenadas são multiplicadas por menos 1. Se eu quero fazer a projeção em relação ao eixo X, a minha figura vai ser projetada deste lado esquerdo e o eixo X é que vai sofrer aqui a alteração dos sinais, tá? Então, foquem nisso que é bem importante para a gente entender sobre simetria no plano, tá? Vamos, então, fazer agora uma questão para nós treinarmos um pouquinho dessas ideias, ó. Vou pegar essa primeira questão aqui já.
Observe na figura a seguir uma parte dessa imagem, da imagem, no caso que está ali em cima, é uma imagem do calçadão do Rio de Janeiro, tá? A gente pulou essa parte porque é só um exemplo que foi dado, mas a partir dessa imagem foi feita essa da questão 1. Então veja, essa imagem a seguir, né, que é a imagem reproduzida na malha quadriculada, eu tenho uma parte desse calçadão, ó, veja, as ondas do calçadão do Rio de Janeiro estão aqui nessa malha quadriculada, também projetada num plano cartesiano que tem y e x ali nos eixos. Ao fazer a translação da imagem para a direita, ó, é nesse momento que a gente vai lembrar do que nós vimos ali atrás. Essa imagem, ela inteira, ela vem daqui até aqui. É uma onda que a gente faz assim, ó, veja, eu vou até fazer aqui no desenho, ela começa aqui, mas ela termina aqui. Então, essa onda, ela está sendo projetada, né, de forma, em forma de translação para a direita, certo? E aí, veja o que acontece. Ele quer saber, o valor das coordenadas x aumenta em quanto? Quando eu faço essa projeção para a direita ali no plano, desta onda. Então, veja, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, eu tenho 8 unidades no comprimento dessa onda, para eu projetar mais uma para o lado, né, de forma de translação, eu vou ter mais 8, pessoal. Então, 8 unidades é o que eu vou ter a mais, né, nessa projeção, quando eu fizer no plano cartesiano para a direita ali, a translação da imagem, certo? Por que não é 2, 4 e 6? Bom, é só a gente lembrar do que eu disse em relação ao tamanho dela. Se ela tem 8 unidades de quadradinho horizontal, para ter mais uma projeção dela à direita, eu tenho que ter mais 8 quadradinhos. E se nós contarmos esses quadradinhos, nós vamos ver que são 8, não 2, nem 4, nem 6. Certo, pessoal? Bom, vamos para a próxima. Nossa próxima questão é a questão 5. Peguem no material de vocês a questão 5. E ela diz assim, analise a figura do triângulo a seguir. Eu tenho um triângulozinho, percebam ali, que ele está pendurado, como se fosse uma bandeirinha, né? Nesse ponto A e uma haste. E ele diz assim, a rotação dessa figura em 90 graus, rotação. Veja, nós falamos muito de translação lá atrás, mas rotação vocês já viram, que é você rotacionar, fazer um movimento, pode ser giro, né, giro de ângulo. Então, vamos só supor aqui uma situação, que eu tenho aqui um ponto e eu quero rotacionar para a esquerda 90 graus. Então, aqui, ó, se eu tenho um ponto, eu vou para a esquerda até aqui 90 graus, ó, eu vou fazer essa rotação para a esquerda, fazendo um giro. Então, é só para relembrar um detalhe, mas veja, a rotação dessa figura em 90 graus, no sentido anti-horário, com base no ponto A, pode ser representada por... Então, veja, eu tenho aqui na letra A uma representação, mas veja, na letra A aparece-nos que se tem aqui o eixo de simetria, né, a nossa linha de simetria, ela está dizendo que foi feito aqui uma projeção de espelho, ou seja, foi uma reflexão. Então, aqui não houve rotação. Veja, para ter rotação, a gente tem que perceber movimento e não reflexão como se fosse um espelho. Então, a letra A não é a alternativa correta. Olha só a letra B agora, pessoal. A letra B, eu tenho que ela faz aqui, ó, nesse eixo, ele está daqui, veja, desse eixo. Essa figura, ela fez uma rotação no sentido anti-horário, opa, ok, tá certo, e 90 graus, porque se a gente vê aqui, ó, eu tenho um ângulozinho de 90 graus nesse eixo de rotação para cima. Então, essa daqui é a resposta correta, a letra B. Mas veja a letra C agora, por que não é a letra C? Porque a rotação, olha o que ela fez, ela, além de 90, ela aumentou um pouco mais, ela foi até mais. Então, aqui é um ângulo maior do que 90 graus. Então, essa rotação que foi feita aqui, tudo bem, o movimento é de rotação, porém não é uma rotação de 90 graus. Então, a letra C também não é. A letra D, veja bem o que acontece, ó. A letra D também tem uma rotação muito parecida com a letra C, mas é um pouquinho mais abaixo do que a da letra D em relação à letra C. Então, também não é. É um movimento de rotação? É, mas não tem a angulação que a gente quer, que é a angulação de 90 graus. Então, nesse caso, é somente a letra B a resposta correta ali. Próxima questão, eu quis pegar essa questão aqui, que ela é mais simples em relação a você traçar eixo de simetria, mas a gente precisa lembrar um pouquinho desse conceito também. Então, veja aqui, ó, em cada figura, trace
os eixos de simetria, os ou o, né? Porque tem figura que a gente vai ter um eixo só. Então, por exemplo, a borboleta, vocês vão fazer bem certinho no livro de vocês com uma régua, mas a borboleta tem aqui, ó, o eixo de simetria, que é bem aqui ao meio, e isso faz com que fique espelhado de um lado e do outro, duas partes iguais. A mesma coisa que esse monumento, ó, eu tenho aqui uma arquitetura, se eu colocar essa linha ao meio, eu também tenho um eixo de simetria e fica perfeito, ó, espelhado de um lado e espelhado do outro. Aqui, ó, interessante essa figura, que é como se fosse de uma flor, né? A gente tem vários eixos de simetria nessa. A gente tem um eixo de simetria aqui, nós temos um eixo de simetria neste ponto também. Eu tenho outro eixo de simetria aqui, outro aqui. Eu posso ter um aqui também, outro aqui. Veja, tem mais de um eixo de simetria aqui, claro que vocês podem ir indicando e vendo tudo que for ficando espelhado de um lado ao outro, vocês vão perceber que tem eixo de simetria. E aqui nesse panda, a gente tem o eixo de simetria ao meio, mostrando também que está espelhado de um lado e do outro. Façam as questões, as próximas questões, e nos vemos na próxima lição, pessoal.